Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar com vocês e eu estou muito feliz de conhecer a igreja de vocês, de estar aqui. E eu quero dizer que é um privilégio e uma honra e um prazer estar com vocês. A gente sabe que aqueles que estão aqui é porque estão buscando a Deus e eu oro que Deus te abençoe na sua vida pessoal. Que Deus te ajude, que Deus te guie na sua saúde, vida financeira, na sua família e, acima de tudo, na sua vida espiritual. Essa semana nós estamos conversando sobre o tema Vitória contra o Pecado. E ontem a gente conversou um pouco sobre a origem do pecado no diabo e a origem do pecado na humanidade em Adão e Eva. Mas eu falei para vocês que tratar do tema do pecado é complicado. É um tema, assim, com conotações bem negativas e bem complicadas. E essa noite a gente vai conversar mais um pouco sobre algumas coisas negativas e complicadas. Agora, antes de começar, eu queria mostrar para vocês uma parte bem pequenininha de um vídeo. Esse vídeo tem o título, O que é pecado? É uma pergunta. É um sermão de um pastor adventista norte-americano chamado Dennis Priebe. Esse pastor é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que serve a igreja, é um pastor ordenado. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em duas frases do sermão que ele prega. E eu vou passar para vocês agora e vocês prestem atenção aí nessas duas frases. Essas frases, elas são bastante importantes, eu vou mostrar elas para vocês. Eu quero sugerir a decisão que você está para fazer sobre esse assunto nesta tarde, sobre esta questão, o que é pecado, é a decisão religiosa mais importante que você fará na sua vida. Essas são palavras do pastor Dennis Priebe, ok? Ele diz isso aí, olha. É por isso que um bebê não é pecador. Um gato não é pecador. Ele dá um exemplo de um gato que mata um rato. Ele diz, isso não é pecado, porque o gato não tem consciência. Então ele está dizendo o quê? O bebê também não tem consciência. Então a conclusão dele é o quê? Um bebê não é um pecador. Essas são frases dele, não são frases minhas. Tá bom? Então, agora eu vou fechar aqui e nós vamos conversar um pouquinho. Essa noite, o tema da minha mensagem diz assim: pecado como herança. Vamos recapitular. Ontem nós estudamos pela Bíblia a noção de pecado como rebelião. Então Lúcifer é o autor do pecado. E Lúcifer seduziu as pessoas, contaminou as pessoas com o pecado dele. Contaminou os anjos, contaminou Adão e Eva na rebelião que era dele. Da raiva que ele tinha de Deus, da inveja que ele tinha de Deus, do ódio que ele tinha de Deus. Isso foi o que a gente estudou ontem. Mas agora, hoje, ocorre um fenômeno importante sobre o pecado e perturbador. Agora, o pecado se torna uma herança. Ele começa a se propagar de forma hereditária dentro da família humana. E abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos ler dos versos 12 até o verso 21. Vamos aprender da própria palavra de Deus aquilo que é a verdade sobre o pecado. Essa é a fonte que a gente tem que buscar. Se a gente quer a verdade, Jesus orou: Pai, a tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra. E agora, com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, maravilhoso e eterno, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa, nos dando vitória contra o pecado, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 5.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe que esse texto de Paulo é um texto muito importante e muito complicado. Paulo mescla nesse texto questões sobre a graça, a salvação em Jesus, contrastando essa graça e salvação em Jesus com a obra do pecado através de um só homem, Adão. E ele fala várias coisas dentro desse contexto. Essa ofensa que foi uma ofensa que gerou a condenação de todos. E ele diz algo que é muito bonito e interessante. A condenação dos seres humanos veio como fruto de uma ofensa. Porque Deus falou, não pode comer a fruta. No dia em que comer, vai morrer. Era justo que o homem morresse? Sim, porque Deus tinha avisado. Não seria justo se Deus não tivesse falado nada. Daí não seria justo. Mas Deus avisou antes. Não coma. Se você comer, vai morrer. Então, a condenação que veio sobre o homem a partir de uma ofensa é justa. Ela não é injusta, porque Deus avisou. É igual a polícia dá um código penal. Quem roubar vai para a cadeia. Se você não roubar, não acontece nada com você. Mas se você roubar e você for pego, você vai para a cadeia. Porque existe uma lei. Você está ciente dessa lei. E se você transgredir, você é responsável e é justo que você vá parar na cadeia. Então, a condenação do ser humano por causa de um pecado é justa. Agora, acontece uma questão complicada dentro disso. Porque quem pecou foi Adão. Essa questão, ela traz sobre o nosso espírito algumas dúvidas, algumas questões complicadas. Por quê? Porque pensa só, até aqui, até Adão, todos aqueles que pecaram eram seres responsáveis, conscientes, eu poderia dizer até que eles são, entre aspas, adultos. Lúcifer não era uma criança que não sabia o que estava fazendo. Lúcifer era um ser consciente. Os anjos não eram crianças, eles eram seres conscientes. Adão e Eva não eram crianças, eles eram conscientes. E todos eles tomaram uma decisão
com base em toda a posse do seu raciocínio, do seu juízo, da sua inteligência. Eles estavam em plenas faculdades mentais deles. Vocês estão entendendo a questão? É isso. Agora, o pecado vai começar a se manifestar na humanidade em sentido hereditário. O ser humano agora, na Bíblia, ele vai ser retratado como envolvido com o pecado ou em pecado desde a sua concepção, gestação, nascimento, desenvolvimento e amadurecimento. A Bíblia liga a ideia de pecado com o ser humano em todas essas fases da vida humana. Em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Esse mesmo verso diz: eu nasci na iniquidade. Olha que coisa complicada. Aí a Bíblia diz assim: os ímpios nascem e já proferem mentiras. Eles já nascem pecando, dentro de uma estrutura hereditária. Isso é o que a Bíblia diz. Mesmo sobre seres humanos que não pecaram à semelhança de Adão. Romanos 5, verso 14. Mesmo aqueles que não pecaram, da mesma forma consciente ou deliberada ou clara que Adão pecou. Mesmo sobre eles veio a morte. E a morte passou a todos porque todos pecaram. É o que a Bíblia afirma. Agora, o pecado hereditário, ele é explicitamente declarado na Bíblia. A gente acabou de ler o texto, Romanos 5, verso 19. Lê de novo comigo aí. Olha o que a Bíblia diz. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu quero enfatizar aqui o que a Bíblia diz. Um só pecou e quantos foram feitos pecadores? O que o texto diz? Muitos. Um pecou e uma pluralidade de seres humanos foram feitos pecadores. Pecado hereditário. Portanto, se alguém negar a dimensão hereditária da noção e do conceito de pecado, não está negando a teoria ou a teologia do pastor Ezequiel. Estará negando a palavra de Deus. Não é o Ezequiel que inventou nada disso. É o que a palavra de Deus diz. Surgem perguntas na nossa mente. O que é esse pecado hereditário? Será que isso faz sentido? Será que isso é correto? Será que isso é verdade? Será que a Bíblia mesmo não se levanta contra essa noção de pecado? Abre a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18. Volta um pouquinho aí lá para o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18. E eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês, mas não vai dar tempo, né? Um dia, quem sabe, eu vou pregar um sermão sobre esse capítulo inteiro. Mas, olha que texto interessante. Ezequiel 18, versos 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Será que a Bíblia não está aqui se levantando contra essa noção de pecado hereditário? Nesse texto, a Bíblia diz que existia um provérbio lá no meio do povo de Israel. Ezequiel está escrevendo num contexto onde o povo foi levado do cativeiro, da terra de Israel para Babilônia. E muitas vezes as pessoas têm a tendência de jogar nos outros a culpa de tudo. Aí eles começam a falar assim: olha, mas foram os pais que pecaram e a gente que paga o pato. Eles que comeram uvas verdes e é os nossos dentes que ficam ruins, né? Fica amargo, fica embotado. Esse provérbio
ele é uma forma de lançar dúvida sobre a justiça de Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, esse provérbio é uma forma de se esquivar da responsabilidade. Olha que interessante. Os meus pais pecaram. Eu estou nessa situação, mas eu sou totalmente inocente. Eu estou sofrendo por culpa dos meus pais. Tem muita gente que pensa isso da vida. Eu não tenho culpa, eu não fiz nenhum mal, tudo é culpa do meu pai e da minha mãe. Eles que me botaram no mundo. Existem pessoas que pensam assim. Agora, Deus diz não à aplicação humana desta lógica. Quando o ser humano tenta fazer essa aplicação dessa lógica, se esquivar da responsabilidade e jogar a responsabilidade para os outros, Deus diz não. Olha só o que Deus diz em Ezequiel 18, verso 20. Dá uma olhadinha em alguns versos para frente. Olha só o que a palavra de Deus diz. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aqui nesse texto a Bíblia fala de responsabilidade individual. Bênção individual ou maldição individual. É isso que a Bíblia diz. Sabe, porém, que o ser humano está rebelde contra a verdade e a vontade de Deus. E agora o ser humano pecador quer dizer que Deus é injusto por causa da realidade da vida. E dá uma olhadinha aí na continuação, do verso 29 até o verso 32 de Ezequiel 18. Dá uma olhadinha no que os seres humanos falam dentro desse contexto. Aí a Bíblia diz assim: no entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A lógica humana está contra a lógica de Deus. O ser humano insiste em dizer que Deus está errado, que o caminho de Deus é injusto. E diante dessa impressão humana, dessa afirmação humana, Deus responde: ah, é? Eu sou injusto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou julgar cada um de vocês de acordo com as obras de vocês. Eu não vou julgar vocês pelas obras de Adão. Eu não vou julgar vocês pelas obras dos seus pais e das suas mães. Eu vou julgar você pela sua obra. E aí o povo treme, né? Você vê como que Deus responde? E ele diz assim: olha, se afaste das suas transgressões. Deus não está perguntando se as pessoas têm transgressão ou não. Ele está dando um juízo. Se afaste das suas transgressões que você tem, e eu sou Deus e eu sei que você tem. Não adianta querer jogar a culpa para os outros. É isso o que Deus está dizendo. Ele diz para a gente se desviar da impiedade, lançar de nós as nossas transgressões, criar em nós um coração novo, nos convertermos e vivermos. É isso que Deus diz. Agora, vocês já entenderam que o pastor Ezequiel gosta de coisa complicada. E analisar a palavra de Deus com honestidade e com profundidade não é fácil. É muito mais fácil a gente enganar as pessoas com meias verdades. É muito mais fácil do que a gente ficar explicando coisa complicada e uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e como é que resolve? Mas eu quero ser honesto para vocês, porque aqui o que me interessa é a verdade. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que nos interessa é a verdade. E eu queria que você abrisse a Bíblia num texto muito importante para essa igreja, nos 10 Mandamentos, Êxodo capítulo 20, versos 4 até o verso 6. Então, Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6,
é um texto dos 10 mandamentos. E olha que coisa interessante e complicada a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra de Deus, que não é do Ezequiel, é clara. Eu, Deus, visito a iniquidade dos pais nos filhos. Pecado sempre implica em maldição, em coisa ruim, porque o pecado não é bom. E o pecado envolve maldição para aquele que o pratica e para as pessoas ao seu redor. Por exemplo, eu decido ser um assassino. Quem morre? É você. Ela tem alguma coisa a ver com o meu pecado? Tem nada a ver. Mas ela vai sofrer por causa do meu pecado. A gente afeta os outros com o nosso pecado. Agora, aqui, a maldição não está tanto nesse sentido de eu fazer o mal e você sofrer o mal, mas a maldição que o pecado traz para nossa família. É a gente que peca e a gente traz maldição sobre nós mesmos e a nossa família. E Deus visita essa iniquidade dos pais nos filhos. Mas quando a gente pensa nisso, dá um nó na nossa cabeça, é uma coisa bem complicada. Especialmente à luz de Ezequiel 18. Agora é o seguinte, olha, existe um desequilíbrio. E ele diz assim: e eu faço misericórdia para 1000 gerações daqueles que me obedecem e guardam os meus mandamentos. Quantas gerações são amaldiçoadas pelo pecado? 3 ou 4. Quantas são abençoadas pela fidelidade? 1000. Não tem nem comparação. É um desequilíbrio para o lado do mal. Sim ou não? Não. Para o lado do bem. É por isso que a Bíblia diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, verso 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Existem outros textos da Bíblia que confirmam essa propagação hereditária da maldição do pecado. Por exemplo, vou ler para vocês, falando de Deus. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Jeremias 32, verso 18. É a mesma confirmação daquela verdade que a gente lê lá em Êxodo. Agora, olha só. Deus indica uma postura em Ezequiel 18. Cada um morre por si, cada um faz o seu. Quem pecar é que morre, eu não vou matar o pai pelo filho, nem o filho pelo pai. E Deus indica outra postura em Êxodo 20 e Jeremias 32. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. As duas coisas são declaradas na palavra de Deus. Não é o Ezequiel que está inventando nada disso. Agora eu pergunto, será que existe incoerência da parte de Deus? Essa é uma pergunta difícil para a gente fazer. Antes de responder para vocês, deixa eu lembrar vocês de uma coisa que a gente estudou ontem. Ontem a gente estudou que Satanás, a serpente, trabalha na interpretação da palavra de Deus, lá em Gênesis 3. É assim que Deus disse? Olha, Deus não quer dizer bem isso, ele está querendo dizer outra coisa e tal. Satanás trabalha na interpretação da palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Qualquer pessoa que negar aquilo que Deus disse em nome da sua interpretação particular, segue o exemplo do diabo. Se alguém tentar interpretar essas dificuldades e chegar com a seguinte conclusão: não, o texto de Ezequiel 18 é claro e é verdade, e esses outros textos aí não são bem verdade. Se alguém chegar a esse tipo de conclusão, essa pessoa é mentirosa, seguindo o exemplo do diabo. A mesma Bíblia que tem Ezequiel 18, tem Êxodo 20, tem Jeremias 32, e tudo é verdade. É palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Isso ainda não respondeu a questão.
Esse é só o exemplo. A gente não pode negar o que a Bíblia diz. Agora, a gente ainda não respondeu a questão. E aí? Tem alguma incoerência da parte de Deus nessa história? Olha, como que a gente faz para entender essas duas ênfases diferentes? Como? A primeira parte dessa resposta está na admissão de que a palavra de Deus, ela tem um foco prático em primeira instância e não filosófico ou ainda menos científico. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, mas ela tem um foco prático. Por exemplo, na doutrina da criação. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode filosofar sobre isso o resto da sua vida. Imaginar como é que foi, como é que não foi, as implicações da criação, Deus é eterno, a criação, essa relação entre Deus e tal. Você pode gastar o resto da sua vida filosofando a respeito do fato. Deus criou o universo. Você pode gastar o resto da sua vida tentando estudar a ciência, o Big Bang, a evolução, isso e mais aquilo, para tentar entender essa criação de forma científica. Mas a palavra de Deus não está preocupada com a filosofia ou com a ciência. A palavra de Deus está preocupada em declarar o fato de forma simples e prática. Deus criou o universo. Essa é a primeira parte da resposta. A Bíblia tem um foco prático, não filosófico. Conquanto você pode filosofar o quanto você quiser em cima do que a Bíblia diz. Essa é a primeira coisa. Agora, olha que interessante. As implicações filosóficas das verdades da Bíblia são profundas. Sobre a criação, sobre a redenção, sobre o pecado. Se você parar para pensar na Bíblia, na palavra de Deus, você pode pensar com profundidade. Tem muita coisa para se pensar, para você orar, para você buscar. É muito rico. Essas coisas podem ocupar a nossa mente a vida inteira, a eternidade inteira. Nós vamos ficar estudando isso e nos maravilhando da verdade e do amor de Deus. Mas as nossas filosofias ou as nossas implicações e as nossas interpretações, elas só vão ser verdades se elas não negarem o que a própria Bíblia diz claramente sobre aquele assunto. Entenda isso, você pode pensar à vontade. Agora, se você chegar no seu pensamento a alguma conclusão dizendo que a Bíblia está errada, quem está errado é você. Porque Deus nos deu a sua palavra como verdade, não como mentira. Mesmo que ela seja complicada e a gente procure entender e não seja tão fácil entender. Mas olha só, diante do nosso dilema que a gente está tratando aqui hoje, do pecado, vamos lembrar de alguns fatos da Bíblia, não é do pastor Ezequiel. Primeiro fato, um pecou e muitos foram feitos pecadores. Esse é um fato, a Bíblia afirma isso. Dentro desse fato está essa questão, Deus visita, Deus retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Esse é um lado da moeda. Segundo fato, a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não morre pelo pecado do pai e o pai não morre pelo pecado do filho. Esses são os fatos. Inclusive, essa questão de que um não deve morrer pelo pecado do outro já está na Bíblia desde o Pentateuco. Por exemplo, Deuteronômio 24, verso 16. A Bíblia diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. É o que a Bíblia diz, desde o Pentateuco. Existe uma realidade bíblica que responde e que une essas duas ideias. Existe. E eu quero mostrar para vocês. Lembra que a gente começou lendo Romanos capítulo 5, verso 12. E Romanos 5, verso 12 é uma chave para a gente entender essas duas coisas em um mesmo texto. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 5, verso 12. Dá uma lidinha atenta nesse verso. E aqui está uma chave que ajuda a gente a responder essa questão. Olha só, Romanos 5, verso 12, a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
A Bíblia tem um foco prático, não filosófico. Ela afirma duas coisas. Por um só homem entrou o pecado e a morte. Mas alguém poderia pensar, ai que injusto, só Adão que pecou e todo mundo que paga o pato e todo mundo que sofre, as criancinhas e as pessoas, como Deus é injusto. Mas aí a Bíblia diz a segunda frase, mas a morte, o sofrimento, a maldição e tudo mais, passou a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Foi só Adão que pecou? Sim ou não? Não. Não foi só Adão que pecou. A morte passou a todos porque todos pecaram. Então, entenda o raciocínio. Essa ideia da universalidade do pecado como um fato. O pecado é uma realidade na vida de todo filho de Adão, de cada filho de Adão, de cada ser humano. O pecado é uma realidade. E isso nos indica algumas coisas. Prestem atenção. Não existe ser humano inocente sem pecado. Essa é a primeira conclusão. Grande parte dessa ideia que as pessoas têm, que Deus é injusto porque Adão pecou e todo mundo que sofre, passa um pouco por essa ideia, que a gente é inocente, que a gente não tem pecado, que nós somos os bonzinhos da história. Coitadinhos de nós. Mas a Bíblia não abre espaço para isso. Não há ser humano inocente que não tenha pecado ele mesmo. Não existe ser humano que tenha sido amaldiçoado, morto ou condenado pelo pecado dos pais e de Adão, simples e unicamente. Ninguém nessa terra foi morto só por causa do pecado de Adão, a não ser Adão mesmo. Ninguém sofreu porque não pecou e só Adão que pecou e ele mesmo não pecou e não sofreu. Não existe, porque se existisse, de fato, seria injusto. Mas essa não é a realidade. Todos os seres humanos pecaram, sem exceção, a não ser uma exceção: Jesus Cristo. Esse sim sofreu, não em decorrência dos pecados dele mesmo, mas dos outros. Mas ele fez isso como uma forma de fazer propiciação diante de Deus, e não por causa do pecado de Adão, que ele foi amaldiçoado sem ter culpa. Não, ele aceitou a culpa, ele foi o portador do pecado, livremente, ele escolheu. É diferente. Todos os filhos de Adão fora de Cristo também foram pecadores. Agora tem uma segunda coisa. Irmãos e irmãs, de fato, sim, Adão foi o maior responsável, o primeiro responsável pela presença do pecado na humanidade. Isso é verdade. Se Adão não tivesse pecado, talvez nenhum ser humano na face desta terra teria pecado. Isso é verdade. Agora, isso não nos isenta da nossa responsabilidade e da nossa culpa. Por exemplo, lembra que ontem a gente conversou sobre o diabo? O diabo pecou, certo? Ele pecou. Ninguém jamais pecou como o diabo, da mesma forma e no mesmo sentido. O diabo é o pai do pecado. Alguns querem dizer que ele é o pai do rock. Mas a Bíblia não diz isso, tá? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. É mentiroso e pai da mentira. Ninguém jamais pecou da mesma forma que o diabo. Ninguém. Agora, isso não isenta os anjos, que hoje são os demônios, de terem eles mesmos pecado. Porque o diabo começa agora a espalhar o pecado e eles aceitam. Eles também nutrem o pecado, eles também aceitam o pecado, eles desenvolvem o pecado e eles mesmos também pecam. Quem foi o maior responsável pelo pecado? O diabo. Os anjos que pecaram também pecaram? Claro. A Bíblia diz, os anjos que pecaram. Não foi só um que pecou. Um começou o pecado e outros acompanharam esse um. Assim também, Adão e Eva. Adão e Eva não pecaram da mesma forma que o diabo, mas eles pecaram? Sim. Desobedeceram o mandamento de Deus, quebraram a lei, se rebelaram contra o Senhor, fizeram o mal, foram culpados. Entende a questão? Mesmo que Adão e Eva sejam mais responsáveis do que nós, e isso é verdade, isso não tira a nossa responsabilidade, porque a gente também peca. Vocês estão entendendo a questão? Pecado é uma herança que a gente carrega. Mesmo que nós não tenhamos pecado, no mesmo sentido de Satanás, nós temos pecado. Terceira coisa,
Somente a realidade do pecado na vida de todos os seres humanos, sem exceção, a não ser Jesus Cristo, demonstra a justiça da sentença de morte a cada ser humano, como cada um sendo responsável. Em algum grau, em algum sentido, todos os seres humanos, exceto Cristo, foram pecadores e tiveram pecado. A Bíblia diz: todos pecaram. Romanos 5, verso 12. É isso que a Bíblia diz. A morte passou a todos porque todos pecaram. Agora, olha que interessante. Já que nós sabemos que nós não somos Adão e que a nossa alma não estava com Adão, porque a nossa alma não existia quando Adão existiu, a única alternativa que nós cremos para Romanos 5, verso 12, é que todos os seres humanos pessoalmente pecaram e estiveram destituídos da glória de Deus durante a sua vida. Romanos 3, 23. Essa é a única coisa que nos resta. A gente não crê que a gente estava junto com Adão lá no Jardim do Éden, em forma de alma, em forma de espírito, pecando junto com ele. Sabem que essa é a teologia católica. A teologia católica é o seguinte: a nossa alma estava lá com Adão. E quando Adão estava pecando, a gente estava pecando junto. Por isso que quando a gente nasce já nasce em pecado, já nasce pecando. Por isso que tem que fazer o que com a criança? Batizar a criança, já para salvar ela desse negócio. Batizar o bebezinho, porque ele já nasce nesse pecado de Adão. Então já tem que batizar a criança. Isso, nós não cremos nisso. Qual que é a nossa alternativa? Cada ser humano gerado na face da terra já é ele mesmo pessoalmente um transgressor da lei de Deus. As implicações disso são radicais. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Não é o que a Bíblia diz? É fácil entender isso? Não é fácil. Não é fácil a gente entender, mas é a verdade? É a verdade. Ok? Então é o seguinte, eu quero ler para vocês duas citações de Ellen White. Ellen White escreve assim: Adão desobedeceu e transmitiu o pecado para a sua posteridade. Este dia com Deus, página 316. Adão desobedeceu e transmitiu o pecado para a sua posteridade. Pecado como uma herança que a gente recebe de quem? De Adão. Outra citação. Em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei de Deus. Lugares Celestiais, página 146. Ellen White está simplesmente comprovando tudo aquilo que a gente estudou em Romanos, em Ezequiel, em Êxodo, em Jeremias, nos Salmos, na palavra de Deus. Pecado hereditário. Adão transmitiu o pecado. Mas lembre-se, nós não somos apenas vítimas do pecado. Nós também somos agentes do pecado. Nós pecamos pessoalmente. Eu mostrei para vocês no começo um vídeo de um pastor e ele representa uma ala que nós chamamos de perfeccionismo. Os perfeccionistas, eles negam o conceito de pecado hereditário. Eles negam o conceito do pecado como uma herança. Eles defendem que só existe pecado quando existe prática de pecado. E dessa forma, eles concluem que nem todos os seres humanos são de fato pecadores. Eles dizem o seguinte: quem é pecador? Quem transgride a lei de Deus, quem rouba, quem mata, quem mente, quem adora imagem, quem transgride o sábado. Se eu não fizer nada dessas coisas erradas, eu não sou pecador. É isso que eles estão ensinando, porque eles querem ter vitória contra o pecado. Olha só. Agora tem o seguinte, eles afirmam, então, que é possível viver sem pecado, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é essa ideia do seguinte: a criancinha não tem pecado. Você vê o que o pastor Dennis Priebe falou no vídeo? Bebês não são pecadores. É o que ele diz. Agora, existe um problema. Diferentemente do que o pastor Dennis Priebe fala, a Bíblia diz: todos pecaram. Em quem você confia mais? A Bíblia. Todos pecaram. E a Bíblia só conhece uma exceção: Jesus Cristo. Se o pastor Dennis Priebe estivesse correto, e os bebês não pecam e as crianças não pecam, será que as crianças, então, elas vêm num mundo de pecado,
sofrer sob a maldição do pecado. Elas choram, têm dor, têm medo. Agora, ela está sofrendo pelos pecados de Adão? Pelos pecados de Eva? Pelos pecados dos pais dela? A Bíblia diz, a gente não vai levar o pecado dos nossos pais. Ela é pecadora também. Por que que todos os bebês são pecadores? Porque é o que a Bíblia afirma sobre o pecado. A Bíblia diz, a morte passou a todos porque todos pecaram. Então entende o seguinte, quantos bebês na história humana morreram no parto? Milhares, milhares, milhões, milhões. Morreram no parto. A morte passou a todos porque todos pecaram. Se o bebê não tivesse pecado, a Bíblia seria verdade? Não. Bebês teriam morrido sem ter pecado. Olha só, essa é a conclusão que a gente toma estudando a Bíblia. Ou seja, se os perfeccionistas estivessem corretos, a Bíblia estaria errada. Agora lembra, onde é que o diabo trabalha? Interpretando a palavra de Deus. Para no final da sua maravilhosa mensagem, dizer o seguinte, aquilo que Deus falou não era verdade. Está entendendo a seriedade do que a gente está conversando aqui? E tem muita gente olhando o sermão do pastor Dennis Priebe e dizendo assim, encontrei a verdade. Um conceito de pecado maravilhoso. Iluminou a minha vida, agora eu sei o que é pecado. Essa é a conclusão que o falso conceito de pecado nos conduz. Duvidar do que Deus diz. Os perfeccionistas, eles não gostam de admitir essa conclusão do seu pensamento. Mas eles não conseguem evitar de dizer que alguns seres humanos não têm pecado. Eles não conseguem evitar, porque eles querem ter vitória contra o pecado. Então eles não conseguem evitar, não, tem gente que não peca. Negando o que a Bíblia diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. É o que a Bíblia diz. Ponto final. Dennis Priebe fala com clareza, bebês não são pecadores. Agora eu quero dizer uma coisa para você que me ouve pela internet. Se você divulga esse tipo de pregação de Dennis Priebe, querendo dizer que isso é verdade, você está fazendo a obra do diabo, ensinando a mentira em nome da palavra de Deus. Para ser bem claro, para não deixar dúvida, está servindo ao pai da mentira, que se disfarça de intérprete da palavra de Deus, para no fim de tudo, negar o que Deus já disse. Agora, irmãos, interpretar esse assunto não é nada fácil. Eu entendo isso. Muitos caem na tentação de negar uma coisa ou outra. Alguns negam Ezequiel 18, outros negam Êxodo 20 e Jeremias 32. Eles tentam facilitar a própria vida deles, né? Mas quem faz isso está sendo desonesto com a palavra de Deus. Isso é pecado. Ser desonesto com a palavra de Deus é pecado. Se eu negar que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e eu ficar só com Ezequiel 18, eu tenho uma verdade mais simples, não é verdade? Cada um que peca, se você não pecar, você não tem maldição nenhuma. Tá tranquilo. Só você não pecar, tá tudo fácil. Agora, quando a gente vai para a vida, a gente tem essa natureza que nos chama ao mal. Como é que a gente explica isso? A gente peca porque quer? Paulo diz assim, o mal que eu não quero, esse faço. Paulo queria fazer o mal? Não é simples assim, mas amanhã nós vamos nos aprofundar nesse conceito. Agora, como é que a gente vence o pecado hereditário, Ezequiel? Como é que a gente vence? Porque o nosso foco aqui não é dizer, todo mundo aí pecador, agora vamos embora para casa pecar um pouco. O nosso foco nunca foi esse. Não é esse, nunca vai ser esse. Como é que a gente vence o pecado hereditário? A Bíblia diz que na humanidade nasceu um ente santo. Lucas 1, verso 35. Um ser santo. O nome dele? Jesus Cristo. Jesus entra na humanidade, na família de Davi. Ele participa da natureza humana ao nível máximo, menos no pecado. Ele se torna um ser humano com fraquezas em relação à sua natureza física, mas do ponto de vista moral e espiritual, ele não tem pecado. Ele é perfeito. É o Santo de Deus. E na sua carne, Jesus Cristo condena o pecado. Jesus Cristo destrói a maldição da lei que estava
sobre nós. Jesus Cristo destrói tudo isso pela morte da cruz. E Jesus Cristo nos livra da nossa herança, que nós merecemos morte, mas Ele nos dá vida. E que tipo de vida? Vida com abundância e depois vida eterna. É isso que Ele faz. Ele nega que a gente é pecador? Não. Jesus conhecia a natureza humana, sabia de toda a podridão do nosso coração, do nosso pensamento, das nossas atitudes, que não são culpa de Adão, são culpa nossa. E Ele carrega sobre si na cruz do Calvário. Jesus morreu a nossa morte e Ele nos dá a sua vida. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Não porque a gente é bom, não porque a gente é melhor do que os outros, não porque a gente guarda a lei ao nível da perfeição e não temos pecado. Nós devemos, irmãos, lutar contra o pecado com todas as nossas forças. Não falar mal, não pensar mal, não fazer mal. Agora, ainda assim, nós reconhecemos que ainda falhamos, lutamos e precisamos de Jesus como nosso Salvador. Não é porque a gente quer, a coisa não é tão simples. Nenhum de nós se sente na cadeira de Satanás e diga: eu não posso parar de pecar, eu não posso parar de fazer o mal. Nós podemos, pela graça de Deus. Isso não significa perfeccionismo, vitória absoluta contra o pecado. Mas isso significa que existe transformação real, mudança de vida para quem mente, para quem rouba, para quem mata, para quem tem problema com sexo, com dinheiro, com pecado. Para ter uma nova vida em Jesus, que nos livra dos nossos pecados. Eu queria fazer um apelo para você essa noite. Jesus é o seu Salvador. Você confia nisso, você crê nisso, você aceita isso. Você entende que você precisa dele mais do que o ar, mais do que o alimento, mais do que tudo na vida. Se você aceita, se você entende, eu gostaria de te fazer um apelo pessoal. Que você se colocasse em pé nesse momento individualmente e fizesse a tua oração pessoal de entrega a Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Me perdoa os meus pecados, me transforma e me salva para o teu reino. O pastor já está em pé fazendo essa oração porque eu preciso dessa oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Papai do céu, eterno, maravilhoso e lindo, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. O Senhor sabe, Pai, que o conceito de pecado mexe com a gente, Pai. E o Senhor sabe que o pecado veio até nós como uma herança, Pai. Essa é uma herança maldita, Pai, mas nós agradecemos porque o Senhor nos libertou da maldição da lei, Pai. Senhor, nos livra da maldição do pecado, de vivermos longe da tua vontade, longe da tua presença, longe do teu Espírito, da tua palavra, Pai. Coloca no nosso coração a tua lei, a tua graça, a tua misericórdia, e que a tua salvação se cumpra na vida de cada um de nós aqui esta noite, Pai. Também salva a nossa família, venha destruir a obra do diabo e do pecado, Pai, e nos salva para o teu reino pela tua graça e misericórdia. Alcança cada um de nós e nos abençoa na saúde, na família, na vida financeira e, acima de tudo, perdoa os nossos pecados, Pai. Tira de nós a mentira, a vaidade, o orgulho, a falta de amor, a falta de perdão, a falta de fé e qualquer transgressão dos teus mandamentos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua paz, a tua misericórdia e que o Senhor nos leve em segurança para casa, em nome de Jesus. Amém.